Nós vamos falar um pouquinho sobre a Austrália, sobre o ensino superior na Austrália, quais os programas que vocês oferecem na Stanley College. Mas antes disso, deixa eu te apresentar para quem vai assistir aqui depois. Você, Ana Bamberg. Bamberg aqui no Brasil tá Bamberg, ótimo. ok, Brasil mesmo. Eu já ia dar uma americanizada aí, Eu mas falo já assim ia mesmo. Bamberg, ok. Agente de recrutamento Latam, ela que dá o apoio aqui para a gente, como agência, também dá o apoio para os estudantes brasileiros. Então, para vocês saberem que indo para a Austrália sempre vai ter alguém dando o suporte, né, para o Sim. estudante. O Stanley College uma instituição de curso superior com 4 unidades, né, Ana? Se vocês têm 4 unidades. Isso. Nós estamos em duas cidades, né? A gente está na cidade de Perth e Adelaide, na Austrália, e nós temos 4 campos, sendo 3 em Perth, né? Nós somos a maior instituição privada do estado de Western Australia, que é o estado onde Perth é a capital, e a gente também já expandiu para a segunda cidade, que é Adelaide, onde a gente tem um campus com foco maior em Higher Education, no bacharelado. E em Bacana. Perth a gente tem bacharelado, inglês e também os cursos vocacionais, né? Os famosos VETs, que Vamos seriam falar sobre isso. O que é um curso técnico. vocacional, afinal, né? Vamos conversar sobre isso. Ana, mas vamos começar por uma coisa que eu acho que ainda é diferente para o brasileiro, porque a Austrália é um país que os brasileiros estão descobrindo cada vez mais, né? Como um país bacana não só para estudar, mas eventualmente até para migrar, né? Para ficar depois trabalhando e tudo mais. É um país que tem uma política de imigração também bem estruturada, como o Canadá tem, por exemplo, então é claro, né? Qual é o caminho que pode ser feito, mas a gente sabe, ainda para o brasileiro é longe, então a decisão de ir para a Austrália é uma decisão que é tomada com bastante pesquisa, né? A gente tem que conhecer bem a Uhum. região e tudo mais. Então, conta um pouco, você que já morou na Austrália, como é que é essa vida na Austrália? Quais são as cidades, assim, nas cidades onde vocês têm as unidades, né? Como que é o perfil ali? Conta um pouquinho para a gente primeiro do destino, né? Claro, com certeza. Eu adoro essa pergunta, né, em relação à distância, que muita gente fala sobre isso mesmo, porque eu acho assim, primeiro que eu penso, né, qualquer lugar que a gente for, a gente não vai de um dia para o outro, né? Então, assim, a Austrália, ok, vai ter, o caminho mais rápido seria indo pelo Chile, ali vai fazer um voo para o Chile, outro direto para a Austrália, talvez para ali na Nova Zelândia. Mas você vai para outros destinos, às vezes você vai fazer uma escala gigante, tu é o Eu seu fiquei na sonho. Austrália, isso. Acho que não tem distância que possa impedir isso. A gente chega na Austrália, a gente se depara com um país com um clima muito parecido com o nosso aqui no Brasil, o que ajuda muito na adaptação, o que também acaba, eu acho, de certa forma, fazendo com que o povo australiano seja até um pouco mais receptivo, Verdade. sabe? A gente sente muito isso deles. Então, apesar da distância ser um pouco maior, mas acredito que qualquer lugar a gente não vai de um dia para o outro, a gente precisa pegar avião, precisa fazer escala e por aí vai. Então, assim, ok, a distância é um pouquinho maior realmente, mas tem outros fatores que eu acho que valem super a pena. Então, Pega bastante do lado receptividade, positivo da clima. balança, né? Sim, sim. Ana, então, falando da logística rapidinho, só para a gente pular para outro ponto, a gente regra tem em São Paulo, né? Enfim, você pode sair de qualquer lugar do Brasil, mas o principal é sair de São Paulo, vai via Chile ou vai via Dubai, são os dois mais conhecidos, né? As duas rotas mais conhecidas. São as duas rotas mais conhecidas, sem dúvida. Se a gente vai por Dubai, é um pouquinho mais longo, né? São 2 voos longos, mas você está indo na melhor companhia aérea do mundo. E outro ponto, né? Você pode fazer uma escala em Dubai. Isso que eu ia Imagina, você vai. falar, eu tive agora, recente, uns clientes que fizeram stopover em Dubai, conheceram, Com passearam certeza. e depois seguiram viagem. Sim, Sim, então tem isso também, né? Você pode, se for pelo Chile, pode fazer a mesma coisa no Chile. E tem uma verdade. terceira opção que eu não vou, confesso que eu não sei se voltou, mas que já existiu e eu já fiz esse caminho, que é ir pela África do Sul. Ah, Eu até fiz um stopover e visitei um parque de leões e tudo mais. Então, assim, tem vários. Você vai passar por algum continente provavelmente diferente, né? sim. África, ou você vai por Dubai ou aqui pelo Chile, que você pode ainda Fazer aproveitar o ali stopover, é verdade. para conhecer um pouquinho, né? Então.
É bem tranquilo também, assim, o fuso horário é diferente, sim, a gente leva ali uma semaninha para adaptar, talvez ali, então, enquanto aqui é dia, lá é noite, então 2 horas da tarde agora, lá é 1 da manhã, então tem essa diferença, mas nada que uma semaninha não faça com que a gente se adapte e conversar com os familiares aqui de manhã ou de noite, que sempre vai Sim, dar. sim. E hoje está tão mais fácil, né? A gente nem liga mais para ninguém. Eu, pelo menos, não. Então, de qualquer forma, você vai continuar fazendo a mesma coisa que você já fazia. Deixa o recado lá, deixa um por voz e a pessoa vai responder a hora que ela pode. Então, vai ficar tudo como era. Sim, Ô, sim, com certeza. você, falando, já que a gente está falando desse ponto, vamos antecipar aqui a questão de adaptação. Então, você falou, a gente está falando um pouco da distância, depois o fuso, né, para se adaptar em alguns dias. E o que mais você acha que tem de adaptação para o brasileiro? Tem alimentação? Tem o que você acha que o brasileiro precisa já se preparar um pouco para chegar Sim. melhor, para se adaptar? Sim. Como eu falei, eu acho que a Austrália é um país que tem, óbvio, tem diferença, o brasileiro é único, mas tem muito ponto em comum também, né? Mas a alimentação é algo diferente, sim, né? Não é igual aqui no Brasil, mas assim, depende de como a pessoa vai. Eu, por exemplo, quando fui para a Austrália a primeira vez, fiquei numa casa de família no meu primeiro mês, então eu tinha que comer o que eles me ofereciam e o que era ótimo, porque eu adoro conhecer coisas novas, então é um café da manhã mais reforçado. No almoço, eles faziam um lanchinho para mim, é algo bem básico, não tem o arroz e feijão, né? E de noite, sim, é aquela refeição mais reforçada. Então, tipicamente, é mais ou menos por aí, né? Mais ou menos desse jeito. Sim. Mas, quando a gente faz o intercâmbio por outro lado também, a gente ganha muita autonomia, né? Depois desse primeiro mês, a maioria das pessoas vão ficar morar com pessoas que conhecem, que se sentem bem, que têm mais Às vezes aluga um afinidade. imóvel com os amigos, né? É Sim. o mais comum, realmente, E o alugar um mais em imóvel. conta também, no final das contas, né? O Sem homestay eu acho dúvidas. extremamente bacana e eu sugiro muito para o pessoal que vai, independente até da idade, porque tem homestays que você pode pedir um pouco mais de privacidade, se você é mais velho, né? Que você pode requisitar um homestay executivo, então muda os nomes, premium, executivo, enfim. Mas então, independente da idade, eu aconselho assim nas primeiras 4 semanas, principalmente, porque é o tempo que você Sim, tem de entender a cidade, né? Onde você vai, as regiões e tudo mais. Você já tem ali toda a estrutura da casa prontinha, né? Você não precisa se preocupar com nada, tá tudo ali já montado. exato. Você tem o quarto montado, cozinha, lavar, secar roupa, você tem tudo ali na mão e você tem alguém da região, né? Para mim, o homestay foi muito importante quando eu fiz, porque Aham. a minha homestay que me dava muitas dicas de coisas que eu queria fazer e ela ia lá, olha, aqui, vai ali e tal. Então, é um ponto de Uma apoio experiência. bacana. Mas depois, realmente, aí você quer ter uma Uma independência. liberdade. E assim, outra opção também, né, seria uma residência estudantil, né, para quem não Sim, quer ficar em casa de família. A gente tem uma indicação legal, assim, que fica bem próximo do nosso campus, um prédio só para estudantes e tudo mais. Que é um pouco mais próxima, né? Quando a gente compara com a homestay, que costuma ser um pouco mais. As famílias costumam bastante, morar em bairros um pouco mais distantes do centro, onde a gente tem os nossos campos. Enfim, mas assim, sem dúvidas, o ideal é que a pessoa saia daqui, o estudante saia daqui sabendo onde vai ficar no primeiro mês, e sim. depois o mais comum é isso, né? Dividir com as pessoas que você se identifica mais, no local que você gosta mais, economizando e ganhando independência, né? Assim, então, depois que eu fiz isso, que eu fiz essa mudança, eu, quando fui a primeira vez para a Austrália, tinha 21 anos, né? Era mais nova. Me arrependo até de não ter ido um pouquinho antes, mas enfim, depois a gente entra Vai nesse falar sobre. assunto. Uhum. Mas eu não sabia, assim, fazer um arroz, entendeu? Então eu aprendi tudo e aí eu comecei a sentir um pouco de falta da nossa comida e fazia, mas eu fazia o meu arroz. A gente encontra tudo na Austrália, até tapioca a gente acha hoje, É. sabe? Assim, tudo mesmo que a gente tem no Brasil. Não é o típico para eles, mas a gente se sentir muita falta também, tem a possibilidade da gente fazer tudo. Hoje acho que não tem lugar que não encontre uma coisinha brasileira, né? Todo lugar É, tem brasileiro que já abriu ali uma lojinha que vende os produtos, né? Um Guaraná, sim. não tem, a gente consegue matar a saudade, né?
Sim, com certeza. Então, apesar dessa diferença na gastronomia que realmente eu senti, na Austrália a gente sente muito a influência dos países, assim. Então, a gente encontra muita comida asiática, italiana e por aí vai. Os restaurantes são muito típicos de algum lugar, né? É um país multicultural, é um país muito, muito novo, com pessoas do mundo inteiro. Então, o tempo todo a gente está sentindo influência do mundo inteiro, até mesmo na gastronomia. Então, até mesmo restaurante brasileiro a gente encontra. Sim. Mas, O que facilita a adaptação, né, Ana? Porque com certeza sim, são assim como o Canadá, que a minha experiência é maior é Canadá, mas é uma cultura que já está pronta para receber pessoas de outros lugares, né? Então diminui muito a exato. questão do estudante ou se sentir deslocado ali, né? Sim, A isso é um mistura é ponto que grande ajuda. já, a adaptação fica fácil. Ajuda muito nesse ponto da adaptação, o fato da Austrália ser um país novo e multicultural, porque eles já são muito acostumados a lidarem com a diversidade. Então, a gente indo para lá como brasileiro, às vezes um pouco inseguro, às vezes com o idioma e por aí vai, né? Cada um vai estudar alguma coisa. Tem gente que vai sem inglês nenhum, tem gente que vai com inglês A gente intermediário não ou inglês. recomenda, né, Ana? Inglês nenhum não recomendamos. Sim, sim, é melhor dar uma estudadinha antes, mas se precisar estudar inglês lá também, a gente tem curso de inglês para dar Tem, esse improve aí no inglês antes de começar qualquer outro curso. Mas exatamente por isso eles são mais receptivos e conseguem entender, lidar melhor com essa diversidade, sabe? Então, acho que isso é um ponto muito favorável da Austrália também, sabe? Eu senti isso muito na pele, assim. Já precisei, já fiquei perdida e precisei pedir ajuda. E como meu inglês era mais intermediário para básico na primeira vez que eu fui, ainda assim eu senti que as pessoas estavam ali, sabe, dispostas a te tentando te escutar, ajudar. ajudar. Então isso eu acho que é um ponto Você muito legal. sentiu algum impacto em relação ao sotaque? Porque a gente sabe que o australiano, assim como. Na verdade, se a gente aprendesse o inglês britânico, a gente ia achar que o sotaque americano é que é forte, né? Que a gente aprende aqui Sim, o inglês americano. Então, a nossa referência vai daí, e daí a gente entende o sotaque britânico de uma forma, e o australiano também tem, né? Você sentiu aham. alguma dificuldade? Não dificuldade, mas o sotaque dificultou um pouco mais de você começar a falar inglês ou não? É se soltar ou foi Não. tranquilo? Não, eu não acho que dificultou. É como você fala, a gente escuta tudo, música, filme, aprende normalmente inglês americano, mas no geral, como eu falei, a Austrália é muito nova, então a gente vai sentir muito o sotaque do mundo, sabe? Não só o sotaque australiano, claro, também. Eu senti, para ser bem sincera, só quando eu fiz uma viagem no interior da Austrália. Ah, Aí sim eu senti aquele sotaque um pouco mais pesado. Mas no geral não é algo que atrapalha, sabe? A gente consegue, em pouco tempo, se a pessoa já tem costume, já sabe inglês, ela vai conseguir adaptar em pouco tempo com esse sotaque, sabe? sim. Então, não, sem É, dúvidas não é algo que o atrapalha. ouvido vai se habituando, e todo lugar que tem culturas diferentes, sotaques diferentes, o ouvido parece que fica mais flexível, né? Interessante, assim, você às vezes até escuta uma palavra diferente num sotaque, mas você consegue captar, porque seu ouvido já está ali habituado Sim, com sotaques muito diferentes, né? Eu quando sim, fui eu falo. para Seattle, nos Estados Unidos, eu lembro que uma pessoa falou assim, I see you on Sunday. E eu ficava, Sandi, onde? Eu achei que era uma loja, achei que era não sei o que lá, e fui descobrir que era domingo. O Sandi, Aham, mas eu nunca tinha escutado com esse final tão assim, sabe? Depois fui lembrar aham, que os locais falavam Saturday, sim, Wednesday, sabe? Então, sim. mas você vai se habituando, né? Morando, você vai se habituando a todo sotaque. É uma Sim, música, na verdade, né? com certeza. E aí, se você aprende ou se acostuma com o sotaque australiano, assim, você já está pronto para qualquer lugar do mundo que fale inglês, né? E eu acho que o inglês a gente É precisa verdade. muito, às vezes, no ambiente corporativo e tudo, que nem sempre a gente vai lidar com pessoas que têm o inglês como a primeira língua. Então, Sim. é importante também a gente lidar, aprender os sotaques de diferentes países, né? Também, não só eu digo assim, né, de pessoas que têm outras línguas e falam inglês como segunda língua. Então, isso também eu acho que é um ponto legal, assim, a gente adaptar o nosso ouvido, acostumar com isso, e também, claro, com o inglês australiano. Aprender o australiano, vai conseguir falar em Vai qualquer outro conseguir lugar. tudo, é verdade.
Ô, Ana, Tem... você falou que vocês têm 4 unidades, Isso. e o Stanley é uma instituição de ensino superior. Às vezes, para o brasileiro é um pouco confuso de entender, porque a gente está falando de um college, aqui no Brasil a gente tem mais o entendimento do que é uma universidade ou faculdade, né? E o Uhum. bacharelado, né? Que é um programa de 4 ou 5 anos, depende talvez até mais, mas enfim, média 5 anos, Aham. né? Aqui no Brasil, Isso a sim. gente consegue entender bem, que faz parte do nosso dia a dia. Mas a primeira coisa é qual a diferença do college e da universidade? Né? Então, o college Uhum. é tipo só curso técnico, como seria um curso aqui como chama? Do Senai, por exemplo? Ai, não. Ou não? Uhum. Então, o que que oferece? Depois você me conta dos programas específicos e quais os brasileiros procuram mais aí com vocês. Tá, maravilha. Bom, a Stanley College nasceu com os cursos vocacionais há mais de 16 anos atrás, há um bom tempo. Hoje, a gente já tem curso nos três principais setores da educação, né? Que são cursos de inglês, cursos vocacionais, que eu vou explicar, e os bacharelados, né? Que a gente já está mais acostumado. Então, na verdade, assim, nós somos um college, cada vez mais college e university, cada vez mais focado nos cursos higher education. Então, somos um college basicamente por isso, porque nascemos com esses cursos vocacionais, mas não significa que a gente não ofereça outros setores, né? Como eu falei, a gente está bem focado nos cursos superiores. Então, assim, qual que é a principal diferença entre os cursos superiores, né, no caso bacharelado, para um vocacional, que seria como o nosso técnico aqui no Brasil? Primeiro, que os vocacionais são cursos extremamente práticos, então, cursos que não são tão teóricos e mais para a parte prática. Então, para quem quer já atuar direto no mercado de trabalho, ter aquele conhecimento mais prático mesmo, Uhum, são cursos rápidos e que vão te possibilitar isso, né? E na sim. Austrália é muito comum, né? Muito comum o curso técnico. Os australianos mesmo não costumam fazer graduação, igual a gente aqui no Brasil já tem muito isso assim, né, em mente. A gente já termina o ensino médio pensando num bacharelado. Os australianos não, porque eles já costumam fazer ali um técnico, já estão ganhando super bem, né? A Austrália tem um dos maiores salários mínimos do mundo, né? Então, assim, já O estão foco ali é muito com, mais o mercado de trabalho, né? sim, Aqui eu cem sinto por um pouco cento. que a gente vai indo, tipo, a gente sai do ensino médio, daí a gente vai buscar uma graduação, a gente busca uma boa universidade e tal, e só depois que você vai pensar na questão do mercado mesmo de trabalho. Eu acho assim, Sim, é engraçado, é estranho, né? Porque às vezes a gente não tem pão na teoria, aí quando sai para o mercado de trabalho, vê que não é nada daquilo que você sim. estudou, que daí que você vai aprender Ah, a profissão. Então, os vocacionais também te ajudam a entrar logo no mercado de trabalho, às vezes amadurecer a ideia, né? A entender. gente estava Sim, conversando aqui em off, nós duas, total. como é complicado a gente escolher tão cedo, né? A Sim, profissão para já fazer um curso longo numa universidade. total. Você Eu fala falo muito. diferente, né? Você falou. Sim, eu falo muito sobre isso porque a minha experiência foi assim, né? Eu acho que a gente faz o inverso, assim, na minha opinião, aqui, né, no Brasil. Por que não experimentar antes? Por que não testar, ver como é, sentir para depois fazer uma escolha, sabe? Eu estava comentando aqui antes da gente começar, né, que eu sou formada em engenharia civil e durante a minha graduação eu tranquei minha faculdade 2 vezes, inclusive, e fui para a Austrália. E a primeira vez que eu fui, eu tinha começado a faculdade há pouco tempo e fui para a Austrália. E quando eu cheguei lá, a minha cabeça fez um boom, assim, né, de possibilidades, porque antes eu tinha muito para mim que eu tinha que entrar numa faculdade, eu tinha que escolher um curso, e eu não tinha muita opção na minha cabeça. Na minha cabeça era engenharia, direito, medicina, assim, eram os principais. Isso muito por criação, pela Sim. sociedade, e tudo. Então, na minha cabeça era assim. Isso faz um tempinho também, né? Acho que as coisas estão mudando. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com as possibilidades que existiam, né? Eu entrei, quando a gente está na Austrália, para quem não sabe, a gente pode trabalhar também com visto de estudante, o que é uma oportunidade excelente, não só financeira, né? Porque ajuda realmente muito, mas também para a gente entrar ali naquele mundo, na língua, enfim, começar a amadurecer também, né? Então, eu senti, muita informação veio para mim. Mas ainda voltei para o Brasil, terminei minha faculdade e depois que eu me formei, trabalhei um pouco na área, mas depois eu pensei, meu Deus, não é isso, sabe? Eu não estava feliz. Na verdade, eu acho que eu nunca.
eu sempre soube, mas nunca tive essa coragem, né, de fazer uma mudança e tudo. Então, hoje eu penso que sem a menor sombra de dúvidas, eu teria ido para a Austrália antes de começar uma faculdade, por exemplo. Ou então, por Terminar o exemplo, ensino médio e daí, de repente, fazer um vocacional primeiro, é isso? sim, porque a gente, por exemplo, os cursos vocacionais, além de serem uma porta muito boa de entrada para o mercado de trabalho, normalmente eles são focados, na verdade, na demanda local, né? Então, por exemplo, a gente tem cursos na área de business, de TI, na área de hospitalidade, tanto para quem quer ser um chefe de cozinha, quanto que para quem quer trabalhar com hospitalidade mesmo, hotel, restaurante, na área da saúde, para cuidados com crianças e também community service. Então, são cursos que a Austrália precisa, né? Então, sempre a gente vai estar alinhado com isso, assim, né? Com a demanda do país. Então, Isso é além de ser importante um curso. falar, né? Assim como em outros países, inclusive estava olhando aqui, ó, Ana, a gente vai ter que providenciar um quadrinho com o Pois símbolo é, da Austrália tá na muito tua Canadá Canadá isso aqui aí. atrás de mim, a gente vai ter que achar da Austrália, hein, para colocar aqui. Com É, certeza. não Vou é? levar um aí quando a gente fosse encontrar um quadrinho da Beleza. Austrália. Estou esperando, agradeço, viu? Quero muito. Ah, Mas a visão da escola, né, do college, da universidade e tal, é muito ligada ao mercado de trabalho, né? Existe uma comunicação muito grande entre ter a demanda do mercado de trabalho e o curso que se oferece. Não se oferece um curso se não há demanda exato. daquela região, né? O mercado não vai absorver aqueles profissionais que estão se formando, né? E eu acho uma Sim, preocupação extremamente importante na também acho. relação. Porque é quase que certo assim que a pessoa está estudando um curso que, se ela quiser continuar no país, se desenvolver profissionalmente, ela vai ter oportunidades, né? Então depende só dela realmente. E assim, também para uma pessoa que saiu do ensino médio, por exemplo, ela tem diversos caminhos a seguir. Se ela faz porque para quem não entende assim, né, também os cursos vocacionais na Austrália são divididos em certificados, Uhum, diploma, né? Então, não significa necessariamente que o aluno tem que fazer um certificado para entrar num diploma, né? São níveis diferentes, mas depende da área de estudo, né? Se a pessoa não tiver nenhum conhecimento naquela área, provavelmente ela vai começar de um diploma, de um certificado, perdão, que vem antes. que Se em não, se regra for é uma um área. programa mais curto, né? É um programa de um ano, a sua maioria. São programas ali, vai depender ali da área e tudo, mas de um ano a dois, assim, né? Claro que a pessoa não precisa fazer os 2 anos direto, Sim. mas ela pode fazer um ano e depois fazer o próximo passo, que é mais 6 meses ou mais um ano, depende da área, Uhum, né? E o legal é que o nível diploma do vocacional, né? Ele elimina, ele tem uma ementa equivalente ao primeiro ano do nosso bacharelado também. Então, por exemplo, né, eu vou pegar uma área de business, que é uma área mais ampla, que eu acho que qualquer pessoa consegue usar um curso de business, vai seguir a carreira de engenharia, sim. é, não sei, quer trabalhar como Tecnologia, arquiteto, tudo, vai precisar, né? vai, E é business. um curso muito prático também, assim, né? Se a pessoa faz um curso de um ano, um diploma vocacional na área de business, e se ela quiser continuar naquela área, ela consegue entrar direto no segundo ano nosso ali do bacharelado Sim. e continuar. Se não quiser também, ela não vai ter desperdiçado aquele curso. Ela vai usar ele Então, de diversas vamos ver formas. um exemplo prático, assim. Então, o aluno está lá no ensino médio, daí ele vai para a Austrália, faz um certificado num vocacional. Isso já, durante o estudo dele, ele pode trabalhar, inclusive. Está definido já quantas horas? Porque sempre com Sim, as alterações, né? Conforme aí a sim. turbulência que a gente passou. Como que está agora? Quantas Sim. horas que pode trabalhar enquanto estuda? Pode trabalhar, né, por norma ali, até 48 horas por quinzena, que dá uma média de 24 por semana, né? Ah, Então, o aluno tem permissão de trabalhar, né, durante esse tempo, enquanto ele estuda. e Durante o período de férias e tudo, ele pode trabalhar full time. sim, e tem uma coisa interessante que o formato do mercado de trabalho é diferente do nosso. Então, é comum ter, por exemplo, oportunidades só de final de semana, né? Se você, Sim, principalmente na área de turismo, tem muito que tem uma demanda maior só de final de semana, então você não precisa trabalhar a semana inteira. Então, dá para casar bastante o estudo com o trabalho, né?
E como você Uhum. falou, não é simplesmente pelo dinheiro para subsidiar a parte do que você está estudando e tudo mais, mas a prática, né? A prática no trabalho vai te ajudar futuramente também. Então, ele Com vai certeza. lá, ele sai do ensino médio, vai para o vocacional, vai poder estudar e trabalhar, terminou o curso dele, vamos dizer, dali um ano e meio. Se ele resolve ficar mais tempo estudando, ele pode dar continuidade para um outro programa, seria um Próximo. diploma ou um bacharelado, é isso? Isso. Se ele começar, por exemplo, na área de business, ele pode, a pessoa que se formou no ensino médio aqui no Brasil pode começar direto no diploma. Então, o Certo, próximo passo, no caso, com a gente, seria um bacharelado. Ele certo. pode usar esse diploma para eliminar o primeiro ano e entrar direto no segundo ano de um bachelor. Uhum, Se for na área de hospitalidade, por exemplo, mais focado em commercial cookery, que é uma profissão que está super em demanda na Austrália, uhum, a gente tem um campus 100% voltado para isso, então com cozinhas industriais, com um café aberto ao público, as salas de aula e por aí vai. Aí os cursos, aí ele já teria que começar de um certificado, porque nem todo mundo tem aquele pré-requisito, conhece o básico dessa área, né? Não é como o business que o nível certificado já pode ser até muito básico para a gente aqui, uhum. né? Que já tem um conhecimento, pode ser, eu vou aprender a ligar, vou aprender a mandar um e-mail. A gente, né, já tem um certo conhecimento sobre isso, então já dá para começar de um diploma. Nessa área de commercial cookery, começaria de um certificado 3, que o nosso tem duração de um ano. Depois ele pode ir para o certificado 4 e depois para o diploma. Então, Bacana, esse pacote total são 2 anos de duração. Então, depende da área que o aluno vai fazer, ele vai ter que começar em um nível diferente, a duração pode ser diferente também, mas são cursos que sempre vão vão te dar caminho para um novo nível educacional, sabe? certo. Ou E potencialmente, dependendo do caminho que é feito e da intenção da pessoa, né, quando já está se preparando para ir, pode potencialmente aplicar para uma imigração futura e tudo mais. Então, existem total. programas, né, que estão na lista de demanda, né, na Uhum, Austrália. Então, tudo isso é para se estudar. A gente não vai entrar aqui, né, nessa parte, mas para é, se estudar na hora de decidir, né, o que vai estudar, dependendo da sua intenção futura, né? Então, tanto sim, vai com ser útil certeza. na sua volta, no seu currículo, na sua volta e na sua prática, na sua experiência internacional, voltando para o Brasil, né? Cresce muito o currículo nesse sentido. Cresce muito como pessoa também, né, Ana? A gente não pode deixar Total. de falar como Independente. ajuda, como muda, né, a nossa cabeça. E também, Sim. se pretender ficar, também pode existir esse caminho aí, É. precisa só ir planejando antes, né? Ana, Eu gosto de falar assim, só um minutinho, não, não fala, por como favor. a gente tá em duas cidades que talvez não sejam as mais conhecidas entre as pessoas, assim, né? A gente está em Perth e Adelaide. Quando a gente fala de Austrália, pode vir na cabeça Sydney, talvez Disney, Melbourne, que são isso. as principais cidades. Brisbane, né? Nós, mas nós estamos falando de capitais, a gente está falando de cidades ali entre 1,5 milhão a 2 milhões de habitantes. A gente está falando de cidades que são consideradas regionais. Quando a gente fala isso, até para as pessoas entenderem, são cidades onde ainda existe algum incentivo, né, por parte ali do governo, de imigração, tá? Então, assim, não estou falando que as pessoas já têm que sair daqui com Perth, essa ideia. principalmente, eu tenho escutado muito em Sim. relação à imigração, né? Da necessidade toda. Necessidade de mão de obra qualificada, né? Então, por exemplo, dando alguns exemplos bem gerais aqui, sem entrar muito a fundo em cada caso específico, né? Uma pessoa que faz um curso superior na Austrália, com duração mínima de 2 anos, seria, por exemplo, um bacharelado, ela pode aplicar, se ela tiver menos de 35 anos quando ela forma, ela pode aplicar para um visto de trabalho que dá permissão para ela ficar mais um tempo na Austrália com permissão de trabalho full-time, sem necessidade de estudar. Então, a ideia é realmente que essas pessoas que se formaram consigam suprir aquela necessidade de mão de obra ali no Sim, país, né? sim. Então, A normalmente, intenção do país é isso, né? Se exato. desenvolver, desenvolver a economia, suprir a falta de mão de obra em algumas áreas, são inteligentes, né? Não valoriza, né, os cursos técnicos, por exemplo, É, tantos, por exemplo, dando o meu exemplo, eu sou engenheira, tantos engenheiros que não trabalham na área, sabe? Porque a gente super valoriza, às vezes,
algumas coisas e E, deixamos outras que precisam de lado. E na perfeito, Austrália a gente já exatamente isso. percebe que não é assim, sabe? Até porque é Então, bem remunerado, isso é uma outra questão, né? Você faz, você sim, tem mão de obra que, às vezes, a gente pensa que não precisa de tanto estudo ou tanta qualificação para exercer em determinadas áreas, mas elas são imprescindíveis e por isso são bem pagas. E aqui já a gente já não tem essa valorização, né? Então, exato, a a gente pensar desigualdade, que né? eu falo muito isso da questão do legal assistant e do advogado, né? Então, se você ainda não sabe, tal, faz o legal assistant. Você vai trabalhar na área, você vai conhecer, você vai saber a rotina, você já vai ganhar bem. Tem gente que nem depois nem pensa mais em fazer direito, assim, para ser advogado, fica como legal assistant para sempre, né? Porque é Aham, interessantíssimo, ganha bem, às vezes não tem tanta pressão do que teria se você continuasse, né? Você se tornasse advogado e sua vida está tranquila. Então, vai muito do perfil da pessoa, né? Do que a pessoa quer. Mas aqui realmente a gente sim. super valoriza o bacharelado, né? A gente super valoriza algumas áreas e tal. E aí você vê um monte de gente precisando que venha qualificar, né? Eu tenho vaga, mas não tenho como suprir. Sim, Né? A gente sim. precisa mudar essa estratégia urgentemente. Com toda Sim, com certeza. E isso, com certeza, os alunos vão ter uma experiência bem diferente lá. O que não significa também que ele não possa seguir depois, se ele quiser, para um bacharelado, né? Mas certeza. é bem o que Mas você ele vai falou, né? A fazendo gente o passa, passo que tem que ser feito, vai amadurecendo e sim, vai no próximo, né? Ninguém dá precisa um começar passo já como sem. médico, né? Perdão? Eu falo, ninguém precisa já sair do ensino médio e já começar como médico. Não, calma, tem Sim, muito sim, tempo na vida. Não precisa já sair, sim. eu já quero sair e ser médico famoso. Ei, calma, vai no, né? Você tem que A amadurecer. gente tem muita pressa para tudo nessa nossa era também de Muita rede pressa, social e tudo. muita E é pressa. legal a gente viver o momento, sentir, ver se é isso, se não é. A gente saindo do ensino médio, a gente tem um tempo enorme pela frente. Então, fez um curso vocacional de um ano, adorou e quer dar o próximo passo? Beleza, você já está com uma carta na manga e já entra Tá? direto no segundo Que a ano. gente aqui limita muito com a idade. Então, a gente não valoriza que, Ah, na verdade, a idade, a experiência de vida é fator crucial para algumas áreas. Por exemplo, eu acho assim assustador você ter um promotor muito jovem, porque ou um juiz muito jovem, porque por mais que ele entenda das leis, ele não entende da vida. Ele não vivenciou coisas uhum, ainda que ele só vai entender mais para frente. Então, calma lá, vamos fazer uma coisa mais, sabe, vamos entender que a gente vai viver 80, 90 anos, então talvez ser juiz deve ser uma coisa lá para os seus 40, não deve ser para os seus 20 e pouco, sabe? E sim, aí com a gente certeza. começar a ter profissões que consigam dar experiência de vida, um salário digno, uma boa vida e tal, e aí você vai crescendo, vai fazendo, vai estudando, vai crescendo, e vai estar no que você quer fazer com o amadurecimento certo. Mas aqui a gente já começa a achar Sim. que, tipo, passou de sei lá que idade, nem vou pôr um número, senão, né? Mas já tá, nossa, tô velho para fazer um No mestrado, tô velho. velho para, Sim. E é sabe? legal isso, que eu quebrei muito essa coisa de idade quando eu fui para a Austrália também. Porque eu tinha, como eu disse, 21 anos a primeira vez que eu fui, e eu não sabia o que. Eu fui porque eu queria ter experiência. A Austrália sempre foi um sonho para mim. Eu queria desenvolver o meu inglês, eu queria ter independência e tudo, e acabei indo. E foi maravilhoso, né? Eu sou apaixonada com a Austrália desde então. Mas as minhas amizades, eu tinha muita amizade com pessoas de 30 anos, assim, e na época, para mim era assim, meu Deus, são Bem muito mais velho. velhos e tudo. E aí eu fui quebrando, porque eu fui entendendo, eles já foram com outro objetivo, assim, né? Já estavam com o objetivo de vir para a Austrália porque é um país que dá oportunidade de migrar, porque eu quero sair do Brasil. Muita gente já tinha essa cabeça e eu nem Sim, sabia, nem pensava muito essa nisso na época. Acho que possibilidade. hoje É, acho que hoje já muda um pouquinho, as pessoas às vezes saem do ensino médio já entendendo um pouquinho mais, mas na época eu não tinha muito isso na cabeça, e eu quebrei total essa barreira de idade, total, assim, eu não me via diferente deles, assim, eu tinha amizades também da minha idade, claro, sim, sim, e cada vez mais a gente percebe um aumento, né, das pessoas mais jovens, assim, mas não existe isso, sabe? Não existe barreira. Eu comecei a ver as pessoas que às vezes, né, já eram concursadas no Brasil e resolveram sair porque não era isso que elas queriam. E sim. começando do zero lá, assim. Então, é,
isso é muito legal também, assim, porque a gente lida com uma diversidade enorme, assim, no intercâmbio, não só cultural, mas também de idade e por aí vai. A gente vê as possibilidades, então, quanto antes a gente Abrirem, né? começa. As, Oi? as possibilidades se abrem, né? A gente começa a Sim, ganhar. sim. O Stanley, por exemplo, é um college que ele não é focado no aluno internacional, não é isso? Vocês A recebem gente também alunos do país. Nacionais, domésticos. A gente tem internacionais e domésticos, Uhum. né? Hoje ainda a gente tem mais internacionais do que doméstico, né? Assim, doméstico que a gente fala são os australianos, né? Mas a gente recebe os dois tipos, né? Os dois alunos, tá? E a faixa Então, etária, o que que você me diz? Não são todos que saem do ensino médio. Você tem. não Porque são. muitos usam o college, esses cursos mais rápidos, por exemplo, porque querem sair de uma área de atuação, né? Estão cansados, ouviram que não era aquilo que queria fazer, então volta para fazer como se reciclar ali, né? Fazer um outro curso para se habilitar para uma outra coisa, fazer uma mudança de carreira, né? O college é muito utilizado nesse sentido. Tem. Então, A eu gente tem imagino que muito você tem aluno. faixa etárias diferentes, né? Sim, a gente tem uma variedade muito grande, né, de faixa etária. Quando a gente fala do público brasileiro em específico, a gente vê muitos alunos fazendo exatamente isso, uma mudança de carreira, né? Uhum. Então, às vezes, já é alguém ali com seus 25, 27, 30 anos, que está procurando isso, principalmente ali nos vocacionais, mas para os nossos bacharelados ali, a gente tem uma faixa etária mais ali dos 20 e poucos anos, sabe? Como Então, se fosse a 19, primeira, 20. tá, o Sim, primeiro mas no curso. vocacional realmente a gente tem muito esse perfil de pessoas que estão fazendo uma Uma mudança de transição de carreira. carreira, tá. Sim, sim, mas é bem diverso, isso é bem Isso que é legal, assim, bom, né? né? Eu gosto de. A gente tem uma diversidade bem grande também de faixa etária, Ô, isso é Ana, legal. vamos, para não ficar muito longo o nosso papo aqui, como que funciona a questão da aplicação? Então, qual que é o perfil para a pessoa aplicar? Ela precisa ter, primeiro precisa ter terminado o ensino médio, né? Daí, dali para frente, não tem problema, não pode estar para trás, né? Não pode ainda estar Sim, no começo do ensino médio, por exemplo, não vai poder aplicar. Mas do ensino sim, médio para frente. Então, já se formou no ensino médio, vocês vão pedir o histórico escolar, né, dos últimos 3 anos, traduzido sim, juramentado, é isso? exato. O que mais que A vocês gente esperam do candidato? Tá. Para um candidato ali para o curso vocacional, a Hum. gente precisa basicamente do histórico escolar traduzido, né? A gente recomenda ali, pede a tradução na AT, que é um certificado específico da Austrália. Às vezes a própria instituição já também emite o certificado em inglês, uma instituição bilíngue e tudo mais, aí também a gente aceita. Para o vocacional é basicamente esse, claro, o idioma, tá? O inglês, a gente precisa ali provar que o aluno tem um nível upper intermediate, pelo menos, Tá, tá? Então, tá. para o bacharelado, a gente pede um nível mais alto, mas para o vocacional não é tão alto assim. Por isso, a gente tem o nosso próprio teste de inglês, que a gente pode enviar para ingresso no vocacional. Então, a gente consegue enviar para o aluno, ele faz a prova e a gente avalia. Se ele tiver um nível adequado, maravilha, ele já começa dali. Se não, também a gente consegue fazer um pacote com o inglês. Então, a gente calcula o número de semanas necessárias de estudo para que ele alcance o nível adequado. O Então, mínimo, né? E mesmo, vou sim, colocar uma adendo aqui, mesmo a gente aqui, pelo menos aqui na Multi, a gente sempre sugere que apesar, mesmo a pessoa tendo nível suficiente, passando na prova, né, ou a prova de vocês, ou a prova de proficiência que é exigida e tal, fazer pelo menos 4 semanas, né, no inglês ainda, ou 8 semanas, enfim, para que você pegue o jeito acadêmico do inglês, né? Porque às vezes sim, fica sim. o inglês geral, mas na hora que você vai estudar no outro idioma, muda muita coisa. Então, eu sempre recomendo, olha, se você quer chegar um pouquinho antes, né, até para se acomodar e tudo mais, aproveita e já faz um inglês também, um inglês acadêmico. Mas outra possibilidade que tem também é do aluno, como eu disse, entrar a partir do vocacional. Então, ele usar o diploma, que exige um nível de inglês menor, que é Sim, um curso mais prático, e também eu falo que é uma oportunidade da pessoa também aprender muito vocabulário daquela área, né, de estudo, porque ele total. vai se familiarizando e tudo mais. Se ele optar por esse caminho, ele não precisa necessariamente apresentar um exame oficial. Ele pode entrar com o nosso placement test no vocacional e dali ele entrar direto no bacharelado.
Sim, e tá? aí o Essa- desenvolvimento do inglês dele para conseguir acompanhar o bacharelado, né, que é um programa mais denso, já está sendo feito ali no vocacional, no né? vocacional, Com sim, certeza ele vai, tanto o formato de estudo, né, que é um pouco diferente do nosso, a abordagem e tudo mais, como ficar raciocinando em duas línguas no começo, né, que muita sim, gente ainda está ainda meio que traduzindo, né, até pegar a fluência e não ser tão cansativo. Porque, olha, eu vou falar sim, para vocês, e acho que a Ana também pode dar a mesma, assim, pode dar, contar a experiência sua, Ana, mas eu, quando fui fazer um college, eu já tinha estudado, já tinha feito intercâmbio, já tinha não sei o quê, então meu inglês, eu não tinha dificuldade, né, no dia a dia com inglês, mas a hora que eu fui estudar e preparar a apresentação em grupo, sim. escrever, né, fazer aqueles essays, tal, que enormes, e não sei o que, a estrutura toda, e daí a fazer a apresentação em inglês, deu um certo estresse É. aqui no cérebro, É sabe? Não foi fácil, cansativo, não. assim, para a gente, né? A gente tem que pensar, né, um pouco mais, além de aprender o conteúdo, Eu, né, que é muita coisa, aprender tudo que a gente tá falando ali. Às vezes você isso. sabe inglês, como você mencionou, mas não sabe o vocabulário daquela área. Então, é um pouco cansativo e é legal porque no vocacional você vai se preparando já para um curso mais É, acadêmico, que seria o bacharelado, o próximo passo. Então, a gente exige um nível mais baixo de inglês, também considerando isso, né? Que é um tempo ali para o aluno desenvolver esse vocabulário específico, né? então, É, resumindo, a pessoa vai te mandar o histórico escolar, né, traduzido, o formulário de vocês, pagar a taxa de é, matrícula, tem o processamento, então, do aceite, né? Vocês vão avaliar, retornar uhum, com o aceite, e daí vai para a fase de visto. É isso, exato. tá? Quanto Exatamente. É tempo bem antes você acha? descomplicado. Quanto tempo antes você acha que é indicado para a pessoa começar a pesquisar, escolher o curso, fazer a aplicação? Tá. Olha, eu recomendo ali pelo menos uns 6 meses. A gente consegue fechar ali com o que para as pessoas entenderem. A gente aplica o visto australiano de estudante aproximadamente 3 meses antes do início do curso. E para você aplicar o visto, você já tem que ter o seu curso fechado, porque você precisa do COE, né, que é a confirmação de matrícula, e é um documento essencial para essa aplicação. Seu visto está 100% vinculado ao curso que você vai estudar, a duração do visto, as permissões que você tem, tudo vai estar vinculado ao curso. Então, a gente precisa do COE, Confirmation of Enrollment, né, que é essencial. O seguro-saúde também na Austrália ele é obrigatório, faz Sim, parte ali da aplicação. para Então, você aplicação. Sim. Então a gente já tem que ter fechado isso tudo antes de aplicar o visto. E a gente aplica o visto, eu recomendo ali 3 meses antes, que é um tempo médio ali de processamento. Pode sair antes, mas enfim, pode chegar a 3 meses, né? Então, antes desses 3 meses, você já tem que ter feito todas as definições. Sim. Então, para que você não faça nada com muita pressa, correria, sem Vai pesquisar comprar o e tudo. aéreo de última hora, pagar super mais caro, né? Ter tempo para fazer Sim. tudo. Então, o Então, ideal é ali uns 6 meses. A mínimo gente seis. fecha com 4 meses ali, dependendo se o aluno já tiver todos os documentos traduzidos, já tiver bem encaminhado, a gente até consegue, mas o ideal é se preparar com antecedência, né? Eu diria que uns 6 meses é um tempo bom ali. E o início das aulas com vocês é sempre em setembro, janeiro, ou vocês têm flexibilidade no intake? Para os cursos de inglês, toda segunda-feira, né, o aluno pode começar. Para os cursos de bacharelado, a gente tem de 2 a 3 intakes por ano, tá? Então, normalmente março, agosto e novembro. Uhum. Novembro não são todos, mas a gente tem curso começando em novembro. E para os nossos cursos vocacionais vai depender da área, mas aí a gente tem um pouco mais de opções. Então, a gente tem ali uns 5 a 4 intakes por ano, tá? Tá, Janeiro, março, tá, maio, agosto e outubro são muito comuns. tá. Então fica Tá? até mais Então, fácil. Às vezes, se precisa postergar um pouco, às vezes é possível fazer isso, né? Porque já tem um sim, próximo intake, não vai demorar um ano. Ô, Ana, sim, a gente fala. consegue montar um plano de estudos também ali bem específico de acordo com o perfil daquele aluno, né? Então, ele fez o teste, precisa de inglês? Então, a gente vai calcular ali o número de semanas de inglês, Uhum. como que a gente vai casar aquela semana antes daquele início do curso. Então, a gente sempre vai olhando bem específico, caso a caso, para conseguir casar as datas Planejar certinhas. bem, né? Ô, Ana, me Uhum. diz uma coisa, dos cursos vocacionais, quais os brasileiros mais procuram, para a gente ter uma ideia, o que os brasileiros vêm procurando?
Ótimo. Qual que você... O que a gente mais recebe, o mais comum é o business, né? Que é o Coringa, que é um curso que dá para todo mundo, todas as áreas de estudo. Então, eu diria que esse é o número um, né? Mas a gente também tem uma procura muito grande no nosso curso de hospitalidade, principalmente o Commercial Cookery, porque é o nosso carro-chefe. A gente tem um campus voltado para isso. E às vezes também são alunos que já estão pensando ali numa migração, né? É uma profissão que está em demanda. Então, a gente tem muito essa procura também, né? Então, também está ali. Eu diria também que os cursos de IT, tecnologia da informação, uma área também muito em alta, então que Demanda, as né? pessoas que querem trabalhar no país procuram, ou então já têm afinidade com isso, né? Querem ter boas oportunidades de trabalho, procuram também. Com certeza. Acho que esses também, E todos ali a gente bacharelado, o que que você, que sai à frente aí no bacharelado? também o bacharelado de De business, porque business? sim, porque o nosso bacharelado de business, o aluno tem a possibilidade de escolher entre 4 majors, então ele pode ter um foco específico ali no terceiro ano, no último ano. Então, só para também, nem cheguei a mencionar isso, mas a gente tem algo muito legal que se chama Work-Based Training. Não sei se vocês estão escutando o barulho, desculpa a gritaria, está aqui fora, mas vamos lá. A gente tem o Work-Based Training, que é o estágio obrigatório. Então, tanto nos nossos cursos vocacionais, na maioria deles, quanto em todos os nossos bacharelados, o aluno vai fazer estágio. Então, não é nem algo, ai, se eu não conseguir. Não, ele vai fazer porque a gente, na instituição, nós somos responsáveis por colocar esse aluno em contato com o mercado. Então, a gente tem mais de 1.400 parceiros na indústria, onde os alunos vão colocar em prática, né? Então, no vocacional, né, isso vai acontecer ali ao longo do curso, cada vocacional vai ser de uma forma ali, vai ter uma carga horária diferente, e no bacharelado no último ano. Então, os bacharelados de business, eles podem ter foco em contabilidade, em hospitalidade, que seria um caminho ali de quem fez esses vocacionais de hospitalidade, digital marketing também, que o brasileiro gosta muito e se sai Sim, muito bem, né? Eu acho que o sim, brasileiro é muito bom nessa área. realmente. E também em management, né? Gerenciamento. Então, Uhum. são 4 majors diferentes e é, sem dúvidas, o curso que o pessoal mais procura. Porque é mais amplo, dá para escolher ali o que, que ele vai se especializar, né? Porque, Sim, na verdade, hoje a gente tem 3 bacharelados, que é o Business, com os 4 majors diferentes, TI, número 2 ali de procura, e Community Service, que é um curso que também está super em alta. Então, a gente tem muito essa procura também de quem já tem essa visão ali de migrar e quer seguir a área da saúde. demanda grande, né? Inclusive de trabalho, né? Tem bastante oportunidade, né? E vai ter no mundo Muito. inteiro. A gente está vendo vários países abrindo essa profissão como uma profissão em demanda. E realmente, Sim, né? Tem que gostar, obviamente, tem que, se a pessoa tem que gostar da área, ser da área sim. e tudo, né? Mas é uma área muito interessante mesmo. Que é Acredito um pouco mais bastante. específico, né? Ali o business a gente tem uma procura maior porque é amplo, a gente Sim, tem ali, dá para ir para a área de contabilidade que também está em alta, né? E sim. os alunos saem com a certificação para trabalhar na Austrália ou na Nova Zelândia, enfim, então acaba sendo um pouco mais procurado, mas quem quer seguir a área da saúde, sem dúvidas também, o Community Service atende muito bem. Muito legal. Ana, acho que é isso. Quer contar mais alguma coisa, dar mais alguma dica para quem está aí ouvindo ou começando a se planejar? Bom, eu acho que é isso também, né? Enfim, eu gosto, tô super disponível, né, para a gente conversar. Tô com a Dani aí da Multi sempre em contato. Então, se quiserem entender um pouquinho mais sobre o destino, sobre as possibilidades de estudos, eu tô mega disponível. Eu gosto muito de falar do destino da Austrália, porque eu sou apaixonada pela Austrália e são duas cidades excelentes. Quando a gente fala de Perth e Adelaide, a gente só foge do óbvio. A gente está falando de uma imersão muito grande que a pessoa Sim, tem na cultura, no mercado de trabalho, por serem áreas regionais, isso também significa que se precisa de mão de obra. Então, né, a pessoa que quer trabalhar na área dela, ela com certeza tem muitas oportunidades. São cidades também, às vezes a gente pensa em Austrália, a gente pensa naquele lifestyle, né, de
praia e tudo. E a gente encontra isso em Perth, então são cidades que são parecidas no aspecto tamanho, por serem áreas regionais, mas tem algumas diferenças, né? Quando a gente fala de Perth, a gente está falando de uma cidade que é bem ensolarada, é a capital mais ensolarada da Austrália, que tem, na minha humilde opinião, as praias mais lindas da Austrália, assim, é sensacional, né? É a única capital que é banhada ali pelo Oceano Índico, então é um azul maravilhoso. Então, quem quer ter esse lifestyle que a gente imagina de praia, sol e tudo, vai encontrar, mas ao mesmo tempo numa capital. Então, uma Sim. capital Ao em mesmo tempo com desenvolvimento. condições de trabalhar, de viver, né? Sim. Sim, tudo isso. Então, é uma cidade que cresce muito, então tem muitas oportunidades. E já Adelaide também, né? Ali é uma cidade em tamanho muito parecida, mas com um aspecto um pouco mais cultural, assim, sabe? É uma cidade que, pensando em Austrália, né, é um pouquinho mais fria, né? Não é o frio que a gente imagina do Canadá, nada disso, né? Não chega a nevar, mas é um pouquinho mais fria, assim, então. Tem uma arquitetura um pouco mais, a gente fala europeia, assim, né? Uma arquitetura um pouco mais histórica, antiga, então com opções de gastronomia super legais. É o estado dos festivais, então todo final de semana tem alguma atração na cidade. Então são cidades assim, uma um pouquinho mais ensolarada, mas com muita natureza também ao mesmo tempo e mais moderna, e a outra um pouquinho mais rústica, cultural, né? Para quem gosta de algo assim mais europeu, assim, né? Então, Então acho tem para que todos os gostos, né, Ana? sim, Não, a sim, Austrália é incrível mesmo. Acho que é um tem país muita mágico. opção. Eu estou vendo alguém que brilha os olhinhos, como eu, porque aqui a gente sempre fala assim, ah, se você quer conversar sobre Canadá, sobre migrar, morar lá e tal, né, saber como é que é e tal, não conversa com a Dani. Eu, como não? Ela que entende, não, mas é que ela tem uma paixão, ela não vai falar um defeito do lugar, e é verdade. Eu não E consigo. é bem assim. Você está assim com a Austrália, né? Não vamos conversar com você, que você não vai falar os perrengues que tem, você só vai falar maravilhas, né? Exato. Uma paixão pelo país, Exato. né? E, e Sim, é nossa. realmente assim, né? A gente fica encantado com os locais que a gente Sim, já viveu e que a gente teve boas experiências e que a gente sabe que realmente traz para quem está buscando tanto qualidade no estudo, né, para depois voltar e aplicar aqui, né, crescer na carreira e tudo mais, experiência de vida, né, uma experiência de vida incrível, juntando com a sim. experiência de vida, agregar conhecimento, experiência profissional, então abre o Não mundo, conheço, né? não conheço uma pessoa que voltou de um intercâmbio a mesma. Não conheço uma É pessoa que não tem o intercâmbio como a melhor fase da vida, porque verdade. é algo muito único, especial, assim, né? É uma oportunidade de evolução muito boa, né? Pessoal, profissional. Não tem uma pessoa que não vai aproveitar o que estudou se quiser voltar para o Brasil ou ir para outro país. Exato. Aquilo é um super diferencial no currículo. Mas se quiser também continuar no país como a Austrália, como a gente está falando, é um país que o estudo é uma forma muito boa Sim, é a melhor forma de migrar, né? Então, assim, vai sim. ser útil também ali e também te abrir portas profissionais lá dentro. Então, assim, sempre vai ter um ponto positivo, independente de qual for o objetivo, sabe? Então, é Sim. sensacional. Não, eu não tenho a menor dúvida, né? Estou que trabalho no mercado desde 2000, na educação Nós somos internacional. suspeitas. Somos. Acho legal, a Austrália é um país muito diurno, né? Então a gente vê as cidades muito mescladas com natureza, praia, as pessoas Muito, são acho do delicioso. dia, Andar, praticando vai de esporte bicicleta, físico. né? Sai com as crianças na rua, vai nos. Nossa, Sim. maravilhoso. E em todas as cidades tem nas praias, nos parques, tem as churrasqueiras elétricas que são públicas e o pessoal usa mesmo, sabe? É muito legal isso, assim. Uma família, uns amigos se reúnem, fazem ali o churrasco, né? O barbecue deles não é igual ao nosso churrasco, já vão preparados ali para comer Já vão sabendo. um sanduíche ali com carne e tudo, mas eles usam ali, limpam, depois vem a outra pessoa, usa, limpa Sim, e eles utilizam aquilo sem pagar nada, sim. mantendo ali o cuidado, né, Passa para com, outra. É. com o espaço e tudo. Isso, sem dúvidas, é algo assim que quando, assim, de novo, né, não querendo falar mal, né, do Brasil e tudo, mas uma das coisas que quando a gente volta, a gente começa até a não entender como que a gente Como que a vive gente sem não tem? aceitar que isso Exato. é normal, né? Então a gente fica até um Às vezes, pouco. quando a gente comenta isso, eu recebo a resposta assim: ah, mas é em tal país.
Tipo, você dá algum exemplo, ah, mas isso é na Austrália. Mas eu falo, vem cá, na Austrália mora quem? ET? Não, mora ser humano igual a gente. Se eles conseguem fazer, por que que a gente não consegue fazer? É ser humano idêntico. Exato, Ana, total. a gente espera vocês aqui no dia 17, 18 e 19 de outubro, que vai ter a EduTrack, então você vai estar aqui pessoalmente, vai conversar aqui com os intercambistas, né? Também pais dos mais novos, ou enfim, os mais velhos que querem ir também. Então você vai estar aqui com a gente 17, 18, 19 aqui em Sim. Londrina, mas quem não é de Londrina, saiba que a Multi atende remotamente já desde 2008, já há muito tempo que a gente atende remotamente, a gente tem muitos clientes de Salvador, de Recife, então, se tiver dúvida, se quiser conversar com a gente, quer estudar no Stanley, né, conversa com a gente remotamente, a gente atende também, mas quiser vir conversar com a Ana, vem para Londrina, 17. Aproveitem, estou super Nós também, empolgada para Ana. chegar aí. E muito obrigada, Dani, pela oportunidade de falar um pouquinho da Stanley, das nossas experiências. Para o pessoal que está assistindo aí, entre em contato com a Dani, qualquer dúvida, a Dani pode me chamar, a gente bate um papo para fazer esse projeto aí do intercâmbio sair, né? E é Bacana, isso. muito bacana. Obrigada, beijão e até o próximo. Obrigada. Até. Tchau, tchau.